Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Tudo bem? Eu sou a Karina, uma das idealizadoras do projeto Quando o Mito Ganha Corpo e Voz, redescobrindo a força de ser mulher. Esse projeto ele vem sendo realizado através do edital Criação, Informação e Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei nº 14017/20. Quando nós pensamos em construir o projeto, tanto Vanessa Carraro quanto eu, nós buscamos estabelecer conexões e diálogos entre a ancestralidade feminina das Iabás com elementos, da vida da mulher na contemporaneidade. Então, pensando sobre as nossas angústias, os nossos medos, a nossa alegria, enfim, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, as nossas construções, os nossos sonhos e de que forma é possível acessar, por meio da narrativa mítica, essa energia, essa figura da Iabá, seja ela de Iemanjá, de Oxum, de Oiá, de que forma a narrativa mítica, essa literatura oral, esse mito, ele vai poder me trazer aspectos que vão complementar o meu dia a dia, que vão produzir em mim uma reflexão no sentido de realmente uma reconexão, de um refortalecimento, de redescoberta, A proposta dessa oficina é justamente trabalhar com a ideia de redescobrindo a força de ser mulher. E justamente acessar essa narrativa mítica, seja por meio do podcast ou por meio das oficinas de dança, é potencializar e nos relembrar da força que nós carregamos, dentro de cada uma de nós e justamente da deusa que habita em cada uma de nós, dessa alegria, dessa energia, do sorriso, enfim, dessa série de elementos que nos constituem enquanto mulher. Então, como nós vamos organizar esse nosso roteiro de trabalho, essa nossa atividade de modo a ser o mais completa possível e o mais enriquecedora possível? Até me atrapalhei. De que forma a gente vai fazer, então? Toda quarta-feira estarei lançando um episódio novo aqui no canal do podcast, justamente para trabalhar com uma narrativa diferente, de uma Iabá diferente, sempre trazendo essa narrativa mítica acompanhada de reflexões, de apontamentos, de ideias, para que durante a semana vocês possam acessar, ou seja, pelos vários canais de mídia, seja pelo canal do YouTube, Spotify e outras ferramentas, para que vocês possam acessar, absorverem, pensarem um pouco sobre as suas realidades, enfim, para que no sábado a gente se encontre virtualmente pelo Google Meet com Vanessa Carraro, bailarina, historiadora e coreógrafa, de modo ao corpo também
experienciar e também expressar esses elementos das narrativas, né? Então, se na quarta-feira o mito ganha voz, aos sábados esse mito também vai ganhar corpo. A gente vai poder experienciar de uma forma total. Ou seja, essas discussões, né, que nós vamos estabelecer no decorrer dos podcasts, enfim, do acesso, né, à mitologia, a gente vai poder finalizar aos sábados junto com a Vanessa Carraro. Então, qual que é a ideia? Fiquem à vontade para acessar o episódio quantas vezes vocês quiserem, para também estar pensando sobre o dia a dia de vocês. E principalmente, fiquem muito à vontade para interagir conosco, não só via grupo do WhatsApp, mas também via Instagram, Facebook, no canal de YouTube, para que a gente possa estar conversando e principalmente se fortalecendo enquanto mulher, né? Acho que é uma construção coletiva e nós só temos a ganhar fazendo dessa forma justamente. Então a ideia é conversar sobre e nos fortalecer. Então, para esse primeiro episódio, pensei e repensei e acho que nada melhor do que a figura de Nanã para nós iniciarmos essa compreensão, esse movimento de reflexão, justamente pensando nela como a figura matriarcal, como a figura da ancestralidade, né? Então pensar nesse primeiro movimento, um movimento inclusive de reconexão com essa divindade que cada uma de nós carrega dentro de si, independente da religião, né, que cada uma tem, mas enfim, essa energia potente, essa força impulsionadora, né, que nos faz nos movermos em direção dos nossos sonhos, das nossas conquistas, enfim, que nos faz sorrir, que nos faz dançar, né? Essa energia que nos move realmente. Então, quando eu penso em Nanã, eu penso muito disso, né? Muito nisso, sobre a energia do recomeço, sobre essa energia das possibilidades, né? Mas não adiantando sobre o mito, a minha ideia aqui primeiro sempre é trazer a narrativa para vocês e depois trazer alguns apontamentos, certo? A narrativa de hoje, então, ela se chama Nanã fornece a lama para a modelagem do homem. E é uma narrativa que está na obra Mitologia dos Orixás, do sociólogo Reginaldo Prandi. Também fica o convite para vocês. Se conhecerem alguma versão diferente, vamos interagir nas redes sociais, tragam para nós, vamos conversar sobre, porque quanto mais versões de uma mesma história nós tivermos, acho que mais rico e mais interessante se torna essa reflexão, né? Mais a gente tende a crescer nessa construção coletiva. Então, se vocês souberem alguma versão diferente dessa narrativa, coloquem para nós no Instagram, no grupo de WhatsApp, no Facebook e vamos conversar sobre. Então, dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Ele tentou fazer um homem de ar, como ele. Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. O orixá tentou criar o homem de pau, de madeira, mas a criatura ficou muito dura. De pedra, então, a tentativa foi pior ainda. Ele fez de fogo e o homem se consumiu. O orixá tentou fazer de azeite, de água e até de vinho de palma, e nada. Foi então que Nanã Burucum veio em seu socorro. Apontou para o fundo do lago com seu iberi, que é o seu cetro e arma, e de lá retirou uma porção de lama. Nanã deu a porção de lama a Oxalá, o barro do fundo da lagoa onde ela morava, a lama sobre as águas, que é Nanã.
existe uma outra narrativa que complementa essa primeira, que é a seguinte: quando Oxalá criou o homem, o modelou no barro. Com o sopro de Olorum, ele caminhou. Com a ajuda dos orixás, povoou a terra. Mas tem um dia em que o homem morre e o seu corpo tem que retornar à terra. Tem que voltar à natureza de Nanã-Burucum. Nanã deu a matéria no começo, mas quer de volta no final tudo o que é seu. Então, essas duas narrativas, elas primeiro me remetem justamente à ideia do começo, né? A ideia dessa energia pulsionadora. Mas, antes de refletir sobre essas energias, trazendo umas noções sobre a própria Nanã, né? Então, a Nanã é um orixá feminino, né? Que foi incorporado há muitos séculos pela mitologia iorubá. Então, o que acontece? O culto dela, né, em solo africano, ele vai remontar a períodos remotos da história humana, né? Muito antes, inclusive, a própria descoberta do ferro, né? Nanã, ela é tida como a mais velha das Iabás, né? Eu poderia dizer aqui, brincando carinhosamente, que ela seria a vovó, né? A primeira, essa energia justamente primeira, né? Então, ela é miticamente apresentada para nós como a Senhora da Lama. Essa lama como uma matéria primordial e fecunda da qual o homem em especial, né, foi tirado. Quando eu digo homem, falo homens e mulheres, né, da qual, segundo a mitologia iorubá, fomos formados, diremos assim. Então, essa mistura de água e terra, né, a lama, ela une o princípio receptivo e matriarcal da terra, né, e também o princípio dinâmico da mutação e das transformações. Continuando a falar sobre a Nanã, ela é cultuada, né, nas religiões de matriz africana como um orixá ligado às chuvas, né, à terra molhada, às águas paradas, né, ligada à energia do manguezal, por exemplo, do pântano repleto de matéria putrefata, né, e da lama, daquele local onde a lama, por exemplo, ela pode engolir todas as coisas, né, aquele local mais sombrio, diríamos assim, né, aquele local desconhecido que ninguém se aventura a adentrar, por exemplo. Outra questão também que é bem interessante pensar, que a Nanã, nesse sentido, ela também vai estar associada à ideia de morte. Mas morte, aqui entendido como recomeço, né? Não como final. Enfim, quando nós pensamos em cultura iorubá, ou quando nós trabalhamos com essa noção, né, de narrativa mítica, a gente sempre pensa numa ideia de eterno retorno, né? De ciclos, né, de movimento cíclico. Então, quando eu penso em morte, eu estou pensando na finalização de um ponto, mas logo em seguida no recomeço de outro, né, no movimento circular realmente. Então, pensando ainda em Nanã, a gente pode estar ligando ela com a ideia de água, né, com a ideia de lama, e também associada a ela a ideia de agricultura, né? A prática da agricultura, a fertilidade, né, e aos grãos, ao princípio dessa criação. Então, quando a gente está pensando nessa ideia de criação, eu poderia estar imaginando e fazendo o link de Nanã com outras divindades, né? Como, por exemplo, a divindade grega Deméter, que ela também vai ser ligada justamente como deusa, né, grega, ligada à colheita, à fertilidade, à terra cultivada, né, do direito sagrado que detém o ciclo da vida e da morte. Então, como é possível, a partir de uma mesma narrativa, a partir de uma mesma figura mítica, a gente está pensando em outras culturas, né, pensando
em outras práticas, em outras histórias, o quanto existem semelhanças, né? E quanto a gente consegue fazer esses links, diremos assim, quando eu penso na figura de Nanã e nessa energia que a constitui, né? Enfim, de todos os pontos possíveis que essa narrativa pode nos trazer e pode nos convidar a refletir, o primeiro delas, que eu inicio justamente com essa noção de recomeço, e já complemento com uma terceira narrativa que eu aprendi via oralidade, assim mesmo, que me passaram, né, por meio da oralidade, me contando, que era qual? Quando justamente foi criada essa ideia, né, de criar o ser humano, sabia-se, né, soube-se que o único elemento possível seria Nanã, seria o de Nanã, seria a terra. Mas todos os outros orixás tinham medo de pedir para ela, justamente porque ela estava num local mais afastado, né, nesse local que a gente estava falando sombrio, do pântano, né, da lama, onde nenhum dos outros orixás tinha coragem de ir, porque tinham medo de Nanã, né? Nanã é essa energia justamente do começo, da ancestralidade, então, né, todos os orixás ficavam receosos. Então, Oiá tentou ir e não foi, né? Por exemplo, Oxalá também, Ogum também, todos os orixás não foram, não conseguiam ir, tinham medo. A única divindade que foi até o encontro de Nanã para que pudesse colher, para que pudesse coletar essa lama, né, que seria feito o ser humano, foi Iku, que é justamente a figura que representa a morte. Então, novamente, a gente pensa na figura da morte não como o fim, né, não como aquele lado triste e sombrio que em outras culturas e até mesmo no nosso dia a dia a gente acaba associando, né? Mas a ideia de Iku justamente como essa possibilidade do recomeço. Então, Iku foi o único que foi até Nanã para coletar essa matéria, né, para que fossem feitos os seres humanos. E o combinado seria o seguinte: se Iku, essa figura de Iku, coletasse essa lama para fabricar o ser humano, também ao final da vida desse ser humano, Iku é que deveria ser o responsável para devolver essa mesma matéria, né, para Nanã. Ou seja, né, então o processo de retornar a lama, de retornar a matéria inicial, que a gente também sabe em outras culturas, é vista nessa narrativa, né, é vista nessa versão da narrativa. Justamente essa ideia do retornar à origem, né? Pensando também na figura de Iku, da morte, como esse veículo, como essa ferramenta de retornar à matéria inicial. Pensando dessa forma também é muito interessante refletir sobre essa ideia de voltar, né, ao que éramos desde o princípio, por exemplo. Mas ainda assim, essa narrativa, né, sobre Nanã, né, fornecendo esse material para que o ser humano fosse criado, a gente pode pensar em Nanã como a figura justamente maternal, né, aquela que gera, ainda que não dentro de si, mas aquela que pode proporcionar a vida, né, seja por meio dessa doação. A gente pode pensar nessa energia geradora não só como um movimento de gestação, como um movimento de maternidade, né, física, mas pensar em quantas vezes nós acabamos gerando dentro de nós sonhos, planos, né? Quantas vezes a gente também acaba não se boicotando e pensando e finalizando esse processo antes mesmo de colocar em prática, né? Desistindo pelo caminho. Então é muito interessante pensar nessa energia de Nanã como essa energia que nos impulsiona, né? A energia do começo, dessa construção. E o quanto eu posso pensar em Nanã justamente
quando eu começo a organizar os meus planos, a organizar os meus sonhos, a organizar a minha vida, né? De que forma eu posso estar trazendo para dentro de cada um de nós essa experiência, essa noção e essa narrativa. Eu também posso pensar na figura de Nanã como a matriarca, como a ancestral, aquela que ensina e aquela que dá suporte para a criação, né? Para as ações, enfim, para as construções. Então, pensando dessa forma, acho que é muito interessante trazer para reflexão o papel de quem veio antes de nós, da força das mulheres que vieram antes de nós, que prepararam o terreno para que hoje nós tivéssemos acesso a esses recursos, enfim, a realidade que nós temos, para que hoje nós tivéssemos aporte, né, para construir os nossos sonhos e lutar pelos nossos ideais. Então, eu acho muito válido pensar na figura de Nanã justamente naquela figura, né, feminina que veio antes, que possibilitou esse crescimento. E é possível pensar também e fazer conexão, inclusive com essa figura feminina da nossa família, né? Sejam as nossas avós, mães, tias, enfim, né? Quem veio antes de nós, né? A importância dessas mulheres realmente para a construção dos nossos sonhos, né? A importância de quem veio antes, a importância de quem nos ajudou para que hoje nós pudéssemos estar aqui, por exemplo, ouvindo podcast ou trabalhando, né, criando nossos filhos, enfim, estivéssemos tendo a oportunidade de viver os nossos sonhos, as nossas realidades, né? E pensar também, principalmente nesse movimento de Nanã, né, quando ela cede essa parte dela para que fossem criadas, né, os seres humanos, pensar também que esse ceder é um fio, como se fosse um fio que acaba entrelaçando, né, não só Nanã, como o ser humano que é criado da matéria dela. Então, cabe aqui, eu acho muito interessante pensar também de que forma eu posso estar imaginando essa conexão e eu posso estar criando essa conexão entre nós, né? Entre nós mulheres. De que forma a Nanã, essa figura ancestral, essa potência, né, que veio antes, ela pode estar nos ligando também, né? De que forma a gente pode estar pensando na figura de Nanã, que nos possibilitou estarmos hoje, por exemplo, nessa oficina, né? Pessoas diferentes, de locais diferentes, mas que certamente há uma ligação, embora nós nunca saibamos, né, qual, mas há uma ligação que nos faz estarmos próximas, né? Ou talvez o simples fato de sermos mulheres num período tão complicado, tão difícil, o simples fato de existir e principalmente de resistir nos une, né? É o fio que acaba nos unindo. É a terra, esse elemento de criação, esse elemento justamente de fertilidade que acaba nos unindo. Essa possibilidade de crescimento, né? Então, quando eu penso muito em Nanã, eu penso nesses elementos. Então, nessa força ancestral que veio antes e que também nos possibilitou esse crescimento, que nos possibilitou ensinamentos, né? E nessa figura, como bem disse antes, ela pode estar associada à nossa mãe, às nossas amigas. Quanto de ensinamento, né, nós recebemos? Quanto de ensinamento nós recebemos das nossas avós, assim? Sejam simpatias, sejam assim realmente para enfrentar o dia a dia, uma palavra amiga, um abraço, certo? Então é pensar nessa figura matriarcal, nessa figura que se dispõe, que dá parte de si para que algo seja construído. Eu acho que é pensar em Nanã e justamente nessa força feminina que é a doação, que é esse movimento, né, de não só de doar, mas também de crescer, né, de se expandir, certo? E como um
último apontamento, quando eu penso na energia de Nanã, pensando também nesses ciclos da vida, né? Nesse ciclo de conceder a lama como elemento de criação dos homens, mas também de esperar e de reivindicar que essa lama retorne a ela, né? Justamente por ser domínio dela, um elemento dela. Pensar na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas escolhas e principalmente que em dados momentos, em certos momentos, nós precisamos entender que é um ciclo, né? Que tudo é um ciclo, enfim, que certas situações vão acabar nos questionando, né? Nós vamos questionar certas situações no sentido de não entendo por que aconteceu de tal forma, eu não consigo aceitar, mas entender que realmente a vida é um ciclo, né? Tudo tem o seu começo e aqui eu não termino com o fim, mas tudo tem o seu começo e a sua reconstrução, e é justamente nessa possibilidade de reconstrução é que a gente deve focar, né? Não é porque algo não finalizou como a gente não gostaria, por exemplo, ou finalizou de uma forma, né, diferente, que nós não podemos pensar nisso como uma oportunidade de nos reconstruirmos, né? Numa oportunidade de aprendizado, uma oportunidade realmente de crescimento. Então, esse movimento cíclico de retornar à matéria inicial, a gente pode estar pensando realmente nisso, nos ciclos da vida, nos ciclos, por exemplo, dos relacionamentos, né? No ciclo dos projetos, enfim, todo esse movimento que a gente acaba experienciando e que muitas vezes nós não entendemos ou que muitas vezes não aceitamos. Então, entender que a vida tem seus ciclos e que muitas vezes, né, ele vai ser contraditório ou ele vai ter um movimento diferente do que nós tentamos organizar, e entender principalmente que nós não estamos, que nós não temos o poder, diríamos assim, de poder organizar, de comandar esse ciclo da vida, né? Que a gente também tem que entender que nós estamos nele e muitas vezes não temos esse poder realmente de comandar, de fazer as coisas como nós gostaríamos, né? De não perder pessoas que nós gostaríamos, enfim. De entender que a gente está nesse processo e que a melhor forma possível para estar nesse processo é entender que somos falhos, que vivemos numa transitoriedade, diríamos assim, né? Que a gente está reaprendendo, se reconstruindo todos os dias, enfim. Se entender nesse processo e não se cobrar justamente por isso. Focar na palavra aprendizado. Nesse retorno não como um fracasso, mas como uma possibilidade de reconstrução, né? Então, pensar nesse retorno não como um fracasso de um objetivo, não como um fracasso de um projeto, mas pensar justamente numa oportunidade de reconstrução, de complementação, de melhoramento, diríamos assim, né? Não só de dado processo, mas também de nós mesmos. É aprender que estamos aqui, né, para evoluir e para buscar cada dia mais a compreensão do mundo, a compreensão de nós mesmos e entender que outras pessoas ao nosso redor também estão enfrentando no seu dia a dia essas reconstruções, né? Então, quando eu penso em Nanã, eu penso muito nessa ideia de sabedoria e o quanto essa ideia de sabedoria ela vai ser reconstruída no dia a dia, né? Não só pelas nossas experiências, mas também com o apoio daquelas mulheres que vieram antes de nós e que também têm muito a nos ensinar. Basta, né, que tenhamos humildade, justamente humildade para ouvi-las, né? E poder estar replicando esse discurso bonito, esses ensinamentos bonitos para as outras mulheres que virão. Enfim, justamente nos colocamos de novo nesse círculo, né, nesse ciclo de aprendizado, onde hoje eu aprendo e amanhã eu ensino, onde hoje eu sou a semente e amanhã eu posso ser a raiz, enfim, né? Para a gente pensar um pouco sobre Nanã nessa ideia. Bom,
conexão. Se viajei, fui, mas eu acredito que eu trouxe para vocês alguns elementos justamente para trazer essa noção de ancestralidade, essa noção de conexão, né? Desses fios que nos unem, e o quanto é importante a gente começar falando justamente sobre isso, né? Sobre essa conexão, sobre essa noção de recomeço, de reconstrução. Então, por hoje, esse é o nosso tema, esses são os pontos que eu procurei abordar para vocês. Espero que eu possa ter contribuído para algum entendimento ou para algum momento da vida de vocês. E novamente eu digo, se tiverem algum elemento, alguma versão dessas narrativas, ou até mesmo outras narrativas, não só sobre Nanã, mas sobre outras deusas, ou inclusive histórias de vida, né? Com essas figuras ancestrais, sobre as nossas mães, as nossas avós, compartilhem conosco, vai ser ótimo e vai ser um momento de muita troca e crescimento. Acho que um dos objetivos da oficina é justamente esse, né? Buscar esse fortalecimento enquanto grupo, certo? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês esses minutos. Para mim foi muito conseguir pelo menos passar uma parte do que eu acredito e uma parte das pesquisas também que eu faço a respeito do Orixá Nanã. E nós seguimos conversando tanto nas redes sociais quanto no nosso grupo de WhatsApp para pensar sobre essa figura e para pensar sobre a ancestralidade e sobre essa figura matriarcal, que é Nanã, ok? Não deixem de curtir, não deixem de seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook. E eu espero vocês até a próxima quarta-feira, onde nós vamos trabalhar com outra narrativa e outro mito. Um beijo e até mais, gurias!